Estamos iniciando, e aqui tudo é ao vivo, é o podcast Mais Vida, pela plataforma que tem uma essência: salvar e transformar vidas pela informação. Esse é o nosso lema, já há quase 2 anos no ar, trazendo entrevistas com total teor de utilidade pública. E hoje, obviamente, não será diferente. Todos sabem, ou muitos sabem, que o podcast Mais Vida, ele foi, vamos dizer, criado, concebido a partir do projeto social de minha autoria, o Nós Salvamos Vidas, aonde você pode, com alguns cliques, denunciar qualquer tipo de crime ou violência cometida contra as mulheres, crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, todo o grupo LGBT+, em qualquer lugar do Brasil. E é amparado nesses fatos, porque aí gera o quê? Amor, voluntariado, que a entrevista de hoje terá todo esse amparo. Além de tudo, de ser uma estreia. Eu já tenho a meu lado aqui a Leandra Santos e também a Adriana Ribeiro. A Leandra Santos já estão a observar aqui em relação a nosso layout visual. Ela fundou um instituto que hoje saberemos do intuito, da fundamentação, dos princípios, e esse instituto se chama Poderosas em Ação. E no caso da Adriana Ribeiro, ela nesse contexto gerencia, também trata dos projetos, obviamente, que estão no âmbito do Instituto. Leandra Santos, seja bem-vinda. A senhora está no podcast Mais Vida pela Dr. Play. Muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço. Primeiramente, bom dia, Fábio, bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer imenso, né? Quero agradecer primeiro a Deus pela oportunidade de estar aqui e a vocês pela confiança, pela credibilidade de conhecer um pouquinho da nossa história e a do Instituto também. E no caso da Adriana, lógico, é um contexto que envolve uma palavra-chave, amor, união, e dentro desse aspecto você também está alinhada com um grupo que daqui a pouco vamos falar, é um grupo poderoso e nessa parte dos projetos que sempre estão em andamentos e novos projetos que virão, não é isso? Isso. Bom dia a todos, obrigada pela oportunidade. E os projetos, né, sempre a gente está buscando renovar, né, sempre renovando os projetos. A gente tem vários projetos. E também temos as participantes, as pessoas que estão em tratamento e que não estão em tratamento, que também participam, igual o projeto da visita no hospital, né, a primeira quimio, a última quimio, a visita nos lares, o clique de amor. Então, assim, são N os projetos que nós temos. É muito importante essas colocações e para que entendam em plenitude a história do Instituto Poderosas em Ação, no caso a fundadora está aqui a meu lado. Como surgiu? Sempre as pessoas ficam muito instigadas, né, curiosas, essa necessidade, essa vontade, porque sabemos, né, vivemos aqui no nosso grandioso Brasil e para tudo, principalmente uma causa como essa, nobre, precisa de muita dedicação, muito esmero, muita concentração, muita verdade, muita força de vontade. Eu queria, Leandro, que você contasse um pouquinho do nascimento aí do Instituto. Então, Fábio, e todos vocês que estão nos assistindo, tudo começou em maio de 2019. Eu tive um câncer de mama após a descoberta do câncer. Eu e mais 3 mulheres, então nós nos juntamos
Mesmo fazendo o tratamento, nós iniciamos esse projeto e começamos a ajudar outras mulheres, cuidar de outras mulheres. Então, nós íamos no hospital fazer a químio e lá tinha uma mulher que ela estava terminando. Então, nós comemorávamos, batíamos o sino, levávamos cartazes para trazer essa alegria, esse conforto, esse carinho. E aí, no decorrer do meu tratamento, eu fui descobrindo as necessidades. Então, a necessidade que eu passava, eu ia ajudando outras mulheres. Uma descoberta, ou mesmo a necessidade de exames, né? E todas essas informações fui passando para essas mulheres. E elas foram chegando. E quando a gente se deu conta, o grupo já estava bem maior. E aí foi que foi formado justamente o Instituto Poderosas em Ação. Ô, Leandra, e você falou num dado bem interessante que já nessas últimas semanas eu tive a grata oportunidade de entrevistar o doutor Derlop das Neves, que ele preside o hospital da FAP em Campina Grande, que também é uma referência para os tratamentos de câncer. E como no Laureano também, já entrevistamos várias pessoas, né, os médicos valorosos ali, a história do sino, né? Eu sempre digo, é o sino da vitória, e quando se escuta aqueles badalos, aquele som, não deixa de ser um incentivo para todos aqueles que estão fazendo tratamento, normalmente em sistemáticas muito complicadas, e foi muito importante tocar nesse assunto, porque nós estamos falando, obviamente, de vida. Aí, nesse caso, agora, transmitindo esse pensamento para a Adriana Ribeiro. Adriana, e aí, você já tocou o sino? Como é que está aí a sua vida? Diga aí. Eu ainda não toquei o sino. Em 2019, quando eu fui diagnosticada com câncer, que fiz o tratamento, né, em 2020, cirurgia, eu ficava assim me perguntando por que no Laureano não tinha o sino, que eu queria tocar. Só que com isso, 2022, né, teve a recidiva da doença, voltou, metástase. Então, eu estou na esperança ainda de tocar esse sino. Se Deus quiser, eu vou tocar. Vai acontecer, não é? Com certeza. Nós temos, assim, uma áurea, uma energia muito positiva. Temos, além de tudo, com certeza, Deus no coração, e Ele age nos grandes médicos. E eu posso dizer com propriedade, porque já entrevistei mais de 500 médicos ou profissionais da área de saúde, que aqui estamos muito bem amparados. Me refiro a grandes profissionais. Portanto, quando a gente vê causas muitas vezes difíceis, né, que é o caso, né, do câncer de mama, por exemplo, mas sempre renovamos as nossas esperanças. Portanto, o sino será tocado várias vezes. Estarei lá mais para filmar, viu? É só me avisar, viu? Vamos fazer uma grande festa. Vamos, né, vamos dia. fazer. O nosso principal objetivo, Fábio, é mostrar exatamente isso, a vida. Porque, infelizmente, hoje, perante a sociedade, o câncer ele é um sinal de morte. Né? Ele é uma sentença de morte. Ele é tratado dessa forma. E o objetivo do Instituto Poderosas em Ação é mostrar justamente essas mulheres poderosas, que elas vencem, elas passam, e que o câncer tem cura. Existem hoje, como você bem sabe, né, com toda a ciência hoje, inúmeros tratamentos diversificados para cada tipo de câncer, exames específicos que podem tratar o câncer com total especialidade. Então, esse é o nosso objetivo, mostrar que tem cura. É muito importante essa colocação. Nós estamos vendo até as pesquisas, depois da pandemia se intensificou naturalmente, mas as pesquisas muito avançadas, né, em todos os tipos de câncer, e também os equipamentos cada vez mais modernos, mais precisos, e isso facilita de uma forma grandiosa no diagnóstico. Portanto, assim, eu sempre costumo ter, vamos dizer, um pensamento muito positivo, independente das situações difíceis. Portanto, eu tenho certeza que teremos momentos, se Deus quiser,
cada vez mais substanciais. E no caso, quantas pessoas, em média, já fazem parte hoje do Instituto? Que são pessoas abnegadas, né? São pessoas, além de tudo, voluntárias. E aí? Hoje, diariamente, nós recebemos as poderosas, né? Desde o início do tratamento, desde a mulher que ela acabou de receber a biópsia, como também mulheres que já passaram e que desejam participar como uma forma de gratidão. E hoje nós somos quase 200 mulheres, cuidando uma das outras em conectividade, uma com a outra. Daqui a pouco nós vamos falar, existe toda uma sistemática de uma pulseira que está no contexto dos projetos e da salvação e vamos explicar bem direitinho. E atualmente, qual a ação que está sendo mais eminente, que está sendo feita? Seria o trabalho com as pulseiras? Nós tentamos diversificar, na verdade, como, por exemplo, existe, como a Adriana disse, é o projeto Um Toque de Amor, que é um projeto que eu acho um dos mais importantes do Instituto, que é exatamente comemorar a última químio da Poderosa, tocar esse sino. Então, nós vamos com cartazes, nós levamos esse amor, essa gratidão, né? E elas se sentem juntinhas, sentem esse carinho nosso. E aí também nós temos esse projeto da pulseira que surgiu com a necessidade do medo que as mulheres tinham, né? Que nós vamos explicar daqui a pouquinho qual o fundamento dessa pulseira. Também temos o projeto Poderosas no Lar, que nós fazemos as visitas, elas se sentem acolhidas, né? Que levamos muitas vezes alimentos, porque o câncer é só um pontinho lá, né? É só uma gotinha no oceano, um pontinho ali diante de todas as dificuldades, porque são inúmeras dificuldades quando a mulher ela descobre o câncer, né? Vem a dificuldade financeira, então vem muita coisa, muitas mulheres que necessitam de uma fruta, de uma boa alimentação, de um alimento, né, necessário durante o tratamento. E nós fazemos toda a nossa parte, a mínima parte, durante esse tratamento para ajudarmos essas mulheres. E essa visita é exatamente isso, para ver, né, a pesquisa, na verdade, da real necessidade da nossa poderosa. E um detalhe interessante, esses números, eles são, vamos dizer assim, um pouco diversos, mas já se diz que pelo menos uma em cada 5 mulheres poderá ter câncer de mama. Portanto, a gente nota como a situação é complexa, é grave, precisa desse apoio, como, por exemplo, o trabalho que vocês fazem. Aí vem a minha pergunta nesse contexto para a Adriana Ribeiro. Adriana, o momento de receber o diagnóstico, ou seja, o médico ali avisar que está com câncer, sempre um momento impactante, com certeza? Com certeza. É um momento, assim, você cria muitas dúvidas, o medo, o choro, é inevitável, não tem como chorar. É muito complicado, mas, assim, igual assim, a gente criou, ela fundou esse grupo, hoje, quando tem alguma das pacientes que chegam, que recebeu o diagnóstico, justamente a gente que já entra com esse apoio, porque muitas das vezes as pessoas não têm esse apoio. Quando eu recebi, eu estava só, entendeu? Então, eu tive que ali, sabe, eu fiz várias perguntas para o médico, eu consegui, assim, erguer e bola para frente. Mas tem pessoas que é mais complicado de aceitar, às vezes por não ter conhecimento. Então, assim, é muito impactante mesmo, entendeu? Leandra, no caso, em 2019, a senhora já falou, surgiu o Instituto, aí tivemos a pandemia, né? Tivemos momentos críticos. Como é que você vê hoje a receptividade da sociedade, das pessoas, dos poderes, né, que têm essa incumbência, muitas vezes, constitucional? Está vendo apoio ou nota-se que é um desafio grandioso pela frente? E aí? É um grande desafio, né? Nós estamos hoje, o nosso maior sonho, né, é justamente a Casa das Poderosas, que é uma casa onde vai ser de acolhimento. Não seria uma casa, Fábio, para dormir, não seria, é uma casa de
assistência, onde a poderosa ela vai descobrir, ela vai estar lá com a biópsia, o que é que eu faço agora? E elas vão ter aonde ir. E lá ela vai encontrar outras mulheres que já passaram pelo tratamento ou que estão passando e receber essa força, esse carinho, esse amor. E junto vai ter lá psicóloga, nutricionista, assistente social que vai acolher essa mulher de uma forma excepcional. Esse é o nosso sonho. E se Deus quiser, vamos concretizar, né? E eu sempre noto, eu tenho dito muito que a comunicação, ela é transformadora. Com o amparo da internet, a globalização, às vezes a informação está chegando em locais, né, enviados por Deus, que às vezes nem podemos imaginar. Portanto, esse é o intuito. Eu tenho nessa tela aqui pacientes oncológicas e um lema que vocês usam, está no Instagram, daqui a pouco vamos dizer, obviamente, cuidando uma das outras. Isso eu acho que é fundamental. É lógico que é uma foto, creio, de uma ação, as pessoas aí já mostram aí, né, independente de envolver muita dor, o caso do câncer, essa sistemática delicada, mas a gente nota o semblante de alegria, de satisfação, de que as pessoas querem estar unidas, não é isso, Leandro? Exatamente. Esse foi o último passeio, né, Dri, que nós fizemos, que foi um ônibus, foi lindo, que a Jardineira é um ônibus aberto, e aí foi muito, muito legal. Foi um dia de passeio e foi exatamente para isso, para dar esse amor, esse carinho, elas se conhecerem, estarem juntas. E aí nós fizemos esse passeio, iniciamos ali do centro, na Lagoa, na Jardineira, fizemos todo o percurso, fomos até a Praia de Jacaré para que elas vissem o pôr do sol. E chegando lá, nós recebemos o apoio da Prefeitura de Cabedelo, onde tinha tenda, mesa, com copinhos, água, né? Então, foi muito legal esse apoio que nós tivemos lá. E essas mulheres, e fomos muito bem recebidas, né? E podemos ter ver lá o pôr do sol, essas mulheres puderam ver. Tinha algumas que nem conheciam a Praia de Jacaré, né? Nem o pôr do sol. E tivemos essa oportunidade de estarmos juntinhas. Muito bacana. Eu não sei, são muitas pessoas. A Adriana está aqui nessa foto, Adriana? Está por aqui, né, Adriana? Com certeza a gente nota, assim, que o grupo vai crescendo, né? E isso, logicamente, é motivo de satisfação. A maioria das pessoas, a gente sabe que são muito carentes, não é? Ou seja, são momentos delicados na família. Eu posso citar, eu tive já casos, assim, indiretamente, na família, mais propriamente da esposa, com câncer de mama, foi bem recente. E eu me lembro, e eu vou até citar isso, como precisa dessa informação. Quando foi detectado, né, o câncer de mama e se começou o tratamento, foi sugerido a ela, depois da cirurgia, um exame que é particular, um exame caríssimo, que ele é feito, por exemplo, é coletado aqui e é feito nos Estados Unidos e depois vem o resultado. E esse exame, ele se torna tão importante porque ele dá o parâmetro para a equipe médica se aquela mulher com câncer de mama vai precisar ou não de fazer, por exemplo, quimioterapia. E no caso dela, quando chegou o resultado, esse resultado demora uns 15, 20 dias, e chegou o resultado, veio que ela não precisaria fazer a quimio. E não fez e está bem, lógico, sempre com aquela observação. Por que eu citei isso? Você vê, isso tudo é uma estrutura que, graças a Deus, ela pôde fazer porque tinha recursos para pagar o exame. Quando a gente vê um instituto, aqui no caso, é o olhar que vocês estão tendo, principalmente como sabemos que a maioria das pessoas não tem recurso. A carência é muito grande. Portanto, eu vejo o projeto de vocês como sublime. Vocês estão de parabéns. Viu? Muito obrigada.
Portanto, é dentro desse contexto, porque sabemos da dificuldade. Eu sempre enfoco esse lado positivo, mas também ressaltando que estamos dentro de uma realidade. Aí, no caso, Adriana, quais serão as etapas habituais agora do seu tratamento? Como eu terminei a quimioterapia em novembro, agora eu só estou com a Avastin, que é de 15 em 15 dias. É um bloqueio, né, para evitar que a metástase desenvolva ou volte. Aí, a 15 em 15 dias, eu estou nessa medicação. Na medicação. Aí, habitualmente, eu sei que isso é variável, que eu vou perguntar de pessoa para pessoa. Os efeitos colaterais, eles são muito grandiosos, assim? Com essa medicação, não. Não. Né? Às vezes, existe alguns mal-estar, mas é bem leve, entendeu? Já tem mais de 6 meses que eu venho tomando uma Avastin. A medicação ela é bem cara, mas, graças a Deus, eu consegui pelo SUS, estou recebendo a medicação, tomando tudo ok. Mas, assim, fiz o exame PET scan, que é um exame caro, que, infelizmente, o SUS, no meu caso, não cobre. Né? Se fosse o câncer de pulmão ou de intestino, cobria. Mas, no meu caso, até esqueci de verificar o porquê que não cobre, né? Porque como foi mama, primário mama, e depois deu metástase, não cobre. E é bem caro esse exame. Inclusive, a gente escuta algumas pacientes reclamar, né, que não consegue, que gostaria de fazer. É um exame que custa. No Hospital Laureano, consigo... Pode falar valor? Pode, né? Pode, não há problema não. Eu consigo lá um preço mais acessível, né? Lá de 3.900 alguma coisa. Fora, lá em outros lugares, ele chega a chegar a 5.000 e pouco. Então, assim, é complicado, igual a gente está falando de questão de recursos, né? Que tem essa carência. Então, o grupo, inclusive, a gente tenta, muitas das vezes, né, ajudar, né, tentar fazer uma vaquinha para ajudar, que sempre tem uma paciente ou outra que está nessa situação, necessitando de fazer exame, e às vezes não dá tempo de esperar a liberação do SUS. Ô, Leandra Santos, e no caso aqui dessa sistemática, nós estamos com a tela aqui dos projetos realizados pelo Instituto, já falamos um pouquinho, sabemos que isso é uma coisa muito dinâmica. Eu estou me lembrando agora, por exemplo, que há várias sistemáticas que ajudam. Estou pensando também nas crianças, estou pensando de uma forma geral. Eu entrevistei pessoas de um projeto tipo cão terapia, que eles vão nos hospitais com animais e ajudam muito na recuperação, principalmente de crianças com câncer. Mas nesse link eu vejo hoje também várias sistemáticas. Eu estou me lembrando de uma agora, eu entrevistei inclusive a presidente dessa associação a nível nacional, a doutora Ana Cristina, que são os processos ligados com a ozonoterapia, que muitas vezes podem, vamos dizer, minimizar os efeitos de uma quimioterapia, ou seja, você tem visto esses procedimentos a nível aqui dos hospitais de referência ou ainda estamos distantes disso tudo? E aí? Sinceramente, eu não tenho visto. Você viu, Dri? Algo parecido? Não. Eu sempre, assim, eu gosto de puxar esses links para notarmos que a importância de um instituto é fundamental. Porque quando a gente traz a informação e aquilo que vínhamos conversando, é esse o intuito também, de fazer com que essas pessoas sejam acolhidas, mas que também tenham acesso à informação, não é isso, Ana? Isso é muito importante. Inclusive, no caso que ela falou sobre a questão da questão do PET scan, a regulação da prefeitura em si, existem alguns códigos que eles liberam, outros não. E é algo que nós vamos lutar por isso, né? Por que libera para um tipo de câncer e não libera para outro? De acordo né? com o CID, né? Então, cada CID. CID, eles têm lá a tabela do CID. Tem, sim. Né? Então, se o índice de mama hoje está muito grande, pelo menos na cidade de João Pessoa, então eu acho que seria crucial, né, esse exame, ele
é muito importante esse exame ele ser validado pelo SUS, porque imagina, a Adriana hoje ela faz a cada 6 meses, não é isso, Dri? A cada 6 meses tirar R$ 3.900 para realizar um exame. Por ano, quase 7 mil. Não é um Então, valor... assim, é algo surreal. Enquanto nós temos poderosas que não têm o mínimo, que é justamente uma boa alimentação durante o tratamento. Imagine um valor desse para um exame. É verdade. Então, nós lutamos hoje, assim, por uma ressonância para elas, porque o SUS atende, mas não na velocidade do câncer. Lógico, que precisa. Lógico, que precisa, né? Nós estamos agora até, assim, um motivo bem evidente da nossa entrevista, que eu estou adorando, é esse o modo, é um bate-papo, né? Mas muito esclarecedor, não tenho dúvida, agradecendo a enorme audiência, não só dos que estão agora ao vivo, mas também das milhares de pessoas que depois irão, através do YouTube, em Dr. Play Saúde, poder assistir esse programa na íntegra. E eu sempre indico, é compartilhar, porque quando você compartilha pelas comunidades, pelo Zap, por exemplo, você está ajudando a disseminar a informação e a salvar vidas. Esse é um grande princípio, que é a base também do Instituto, não é isso? Com toda certeza. Vamos ver no caso da pulseira. Eu estou com um aqui e, logicamente, as poderosas, né, estão com as suas pulseiras. Ela tem toda uma fundamentação, né, que será explicada. Eu dei uma lida, né? Pode e deve, em muitos casos, vai salvar vidas, né? Porque sabemos que podem ocorrer casos cruciais e a identificação da pulseira, ela pode criar um parâmetro para uma ação que muitas vezes seria indevida ou perigosa ou que, temos que ser sinceros, poderia levar até a óbito. Portanto, eu queria que você inicialmente explicasse a fundamentação da pulseira. A pulseira ela foi criada diante de muitas informações detidas das próprias poderosas. Dizia assim, eu tenho medo de desmaiar na rua e o que é que vai fazer com o meu braço? Né? Porque vocês verem, por exemplo, eu fiz o esvaziamento axilar, mas se eu retirar a minha pulseira e, por exemplo, acontece que eu vá para o SAMU, né? Do lado esquerdo, por exemplo, muitas vezes eu pensava, e aí eu deito na maca do SAMU, o primeiro braço que vai ser colocado uma medicação ou um soro vai ser no braço esquerdo. Lógico. Né? Então, é de extrema importância para uma identificação para que nesse braço que fez o esvaziamento axilar, todos os paramédicos, pessoal do SAMU, bombeiro, toda a questão da saúde mesmo, né? Todo o pessoal de saúde, seja enfermeiro, médico, que possa realizar algum procedimento do braço do paciente, possa identificar que ali, nesse braço, ela não pode aferir pressão ou realizar nenhuma medicação endovenosa. Entendi. Aí, no caso dessas pulseiras, a nível de confecção, aí vocês estão fazendo tudo isso, são com empresas parceiras aqui mesmo de João Pessoa. Como é que funciona? Nós nós recebemos as doações, então certo. Nós mandamos fabricar essa pulseira e aí nós fazemos a venda de um valor simbólico, que é um valor de R$20, para justamente fazer esse giro, né? E ajudando as poderosas e tendo dinheiro para confeccionar mais pulseiras. Entendi. Hoje, todas as poderosas que fizeram o esvaziamento axilar, elas usam as pulseiras e nós estamos vendendo também para quem também não participa e fez esvaziamento axilar. E, logicamente, esse esvaziamento, ele pode se dar a nível de um braço ou do outro, né? Depende da sistemática, né? Na verdade, quando você tem o câncer de mama, né? No meu caso, por exemplo, eu tive o diagnóstico na mama esquerda e durante a cirurgia foi realizada uma biópsia, que se chama biópsia de congelação,
para ver se os linfonodos, que são os linfonodos, são como se fossem as amígdalas, são que você tem, como se fosse, eu costumo pensar assim, que são soldadinhos de defesa, melhor dizendo. E eles estão lá para defender qualquer coisa estranha. Então, no meu caso, durante essa biópsia de congelação, 3 linfonodos, 3 soldadinhos lá, eles estavam infectados com câncer. E aí, a minha doutora Laquimê, maravilhosa, vou deixar aqui, né? Aproveitar e deixar um grande abraço para ela. Certeza. É uma médica espetacular, mastologista, e ela resolveu fazer a retirada, o esvaziamento axilar. Mas aí existe um preço, né? Para isso, que é esse cuidado durante toda a vida para que o braço não fique inchado com edema. Aí, no caso da Adriana, já está no outro braço, é isso, Adriana? No meu caso, a mama que está afetada foi a mama direita. Certo. Então, é o lado que foi feita a cirurgia que utiliza a pulseira, né? No Lógico. caso, é o meu braço direito. Então, foi tirada a mama, teve também o esvaziamento axilar e aí, em seguida, eu uso a pulseira nesse lado para identificar. Então, assim, pode acontecer que vai ter pessoas que teve o lado de esquerdo ou o direito. Certo. E há casos também, creio, no caso aqui, a Leandra vai me responder. Leandra, há casos que tenha que se usar, que isso venha a ocorrer nos 2 braços, e aí seria o caso de usar as 2 pulseiras? No caso, só se for o câncer acometido nas 2 mamas e tiver feito o esvaziamento nas 2 mamas. Aí nas 2 axilas, no caso. Aí seria o caso, obviamente, de ter... Seriam casos mais raros, mas de ter as 2 pulseiras se fosse numa situação como essa. Isso, é um né? caso bem singular que nós não temos, nas Poderosas, nós não temos nenhum caso assim. Graças a Deus, que seria as 2 mamas afetadas. Entendi. Aí hoje já tem muitas pessoas usando? Sim, nós já vendemos mais de 200 pulseiras hoje. Certo. As pessoas estão usando. E no contexto vem uma pergunta, né? Pode ser crucial. Já houveram casos de ocorrer um fato maior em que a pulseira atuou, ou seja, houve, vamos dizer assim, aquela pessoa teve outro direcionamento num atendimento do SAMU, seja o que for, e que a pessoa estava com a pulseira? Tivemos caso de cirurgia, né? Uma paciente ela foi passar por uma outra cirurgia, foi colocar um catéter e aí foi identificado que no braço tinha o esvaziamento, né, que estava com a pulseira identificadora e foi colocado o soro no outro braço. Leandra, eu vou dar uma sugestão aqui. Pelo certo, amor de Deus, com certeza. a intenção nossa sempre é de somar e de ajudar. Eu estou vendo aqui, lógico, tem a pulseira e vem aqui visualmente os íconezinhos com as identificações do que não se deve proceder ou fazer naquela maneira. Aí uma coisa que eu fiquei pensando na área da tecnologia que pode se incrementar, talvez, e são possibilidades. Seria um códigozinho QR, um código QR, aonde nesse código QR, que isso é facílimo, né, de se fazer, se colocaria todos os indicativos do Instituto, até para o seguinte: quando ocorresse algo com alguma poderosa, além das instruções necessárias que já estão aqui na pulseira, seria muito fácil da unidade hospitalar ou de qualquer pessoa que está atendendo, porque às vezes a gente tem que analisar um acidente, uma coisa eminente, muitas vezes não é nem o SAMU que recolhe ou que leva para a unidade hospitalar. E com qualquer escaneamento do celular, a pessoa já seria remetido aos dados do Instituto, como, por exemplo, o telefone da direção. Seria um modo de acolher ainda mais e dar uma amplitude maior aos sistemas de saúde. Porque eu vou dizer uma coisa, já foram muitas experiências de entrevistas. Eu já entrevistei todo o pessoal do SAMU,
o que se imaginar no âmbito da saúde. Foram muitas histórias belíssimas salvando vidas. Pode ocorrer diversas situações. Pode ocorrer que, no âmbito de um acidente, a pessoa está com a pulseira, um acidente grave, vamos dizer assim, pode ser que até que a pessoa que está atendendo não seja da área de saúde, um atendimento inicial. Pode ser até que mesmo uma pessoa da área de saúde que não venha a ter essa observação visual instantânea. Mas hoje o ato de escanear com a câmera do celular é uma coisa, vamos dizer assim, que até uma criança faz. Tanto assim, eu fiquei hoje, principalmente na madrugada, eu gosto muito de estudar, de pesquisar, eu fiquei pensando, eu vou sugerir essa colocação, porque eu acho que além de dar um respaldo maior, vocês identificam na plenitude os caminhos a partir do Instituto. E uma pessoa, uma vez naquela unidade hospitalar, vocês vão ficar sabendo. Quando o Instituto crescer, e vai crescer, vocês vão ficar sabendo, tem uma poderosa que sofreu um acidente e que está ali, eu fui avisada. É só uma sugestão. Muito importante. E eu amei, viu, Fábio? Com certeza. Eu tenho certeza que a Adriana também amou. E as poderosas que estão assistindo, né? Mas porque nas próximas impressões, quando a gente... Isso é tudo gratuito. Quando a gente gera o código QR, que ele pode ser gerado a nível textual, pode ser um código QR, inclusive, no meu outro programa que eu apresento, a gente tem um código QR que, quando escaneia, já leva para o meu WhatsApp. Portanto, veja que interessante. Há vários modos de direcionamento para se fazer a partir do código QR. Como esse, por exemplo. A pessoa escaneou ali, estou dando exemplo, já iria direto para o Zap da senhora. Como também poderia ser textos que falassem, o Instituto, telefones de emergência são esses, contato é esse, e até explicando da pulseira. Está entendendo? Portanto, assim, daria aí uma amplitude, eu gosto muito dessa palavra, bem interessante. Mas, sintetizando, é sensacional. Eu tenho certeza que vai dar certo. Eu tenho experiência com pulseiras. Me procurou uma cientista de Portugal. Ela criou, depois de vários estudos, e foi tudo regulamentado, já está sendo vendido em vários países no mundo, inclusive no Brasil. Ela criou uma pulseira, é um pouquinho mais espessa do que essa, e ela tem uma finalidade. O material que é envolvido na pulseira, que é constituída a pulseira, serve para afastar os mosquitos, como, por exemplo, da dengue. Portanto, ele afasta o cheirozinho que praticamente a gente não sente nos produtos, mas que uma vez ali o mosquito, ele não vai pousar na sua superfície, a pessoa tendo a pulseira. Tanto assim, eu já tive uma experiência bem interessante na área da pulseira, sendo em outra fundamentação, que foi essa pulseira lançada por uma pesquisadora de Portugal e que já está vendendo no Brasil até com representantes no Nordeste. Aí por isso que eu tenho certeza que isso tem uma valia muito grande e eu sei realmente o que eu estou a dizer. E vocês estão de parabéns, né, André? Com certeza. Muito obrigada. E as pessoas, uma vez, quando querem a pulseira, você já falou do preço, é um preço simbólico apenas, obviamente. Quais seriam os caminhos? A gente vai falar ainda um pouco mais, mas eu já queria de antemão o Instagram, que é um caminho, vamos dizer assim, grandioso de comunicação, que você dissesse o Instagram ou algum outro caminho telefônico, se uma pessoa quiser agora fazer parte do Instituto, obviamente passar a ter a pulseira como sua companheira. E aí, Leandro?
Lá no próprio Instagram, que é Poderosas em Ação _, vai ter o link já. Então, clicando, já vai direto para o WhatsApp. Direto com o WhatsApp, né? E aí é só falar lá, se você deseja entrar no Instituto. Então, nós vamos entrar em contato, vamos saber toda a sua história, colocar lá no grupo, fazer parte dos projetos. Nós temos as comunidades, a comunidade também com todos os projetos acessíveis, especificando cada um, para que cada um veja qual é o projeto. Um dos projetos também importante, que eu não falei, é um clique de amor, certo. que com hoje a presidente do Instituto, que é Sandra Santos. Ela é uma amiga muito de vários anos, né? E eu costumo dizer uma história engraçada, que nós éramos amigas, fazíamos atividades juntas, não relacionada ao câncer, e quando eu descobri, ela me ligou, ela disse assim: minha amiga, eu vou lhe ajudar, nem que seja fazendo uma sopinha para você, todos os dias. E aí, dessa sopinha, hoje ela está aí como a presidente do Instituto, nos ajudando. Um cheiro para tu, Sandra. E hoje ela tem esse projeto, que foi um dos primeiros projetos, que é um clique de amor, em que ela é fotógrafa. Interessante. Uma fotógrafa, assim, maravilhosa, excepcional. E, inclusive, ela já fez foto com a Adriana. A Adriana tem essa experiência. Eu fui a primeira, né, a experimentar dessa sensação. E ela tira foto com as mulheres em tratamento, fotos profissionais, totalmente gratuita. Maqueia, nós temos uma maquiadora, Luana. Então, faz a maquiagem, faz as fotos no estúdio. Então, assim, ficam perfeitas, maravilhosas. Muito sensacional. Informações relevantes. Lembro, é o podcast Mais Vida, estamos ao vivo aqui, eu posso dizer, para todo mundo, com certeza, levando essa informação, entrevista sensacional. Adriana, e tira para o banho ou o material aí pode ficar direto? O que é mais adequado? Pode ficar direto. Se a pessoa quiser tirar, beleza. Se não, não precisa. No meu caso, eu preciso tirar sempre, porque como eu uso a braçadeira, né, que eu faço tratamento de linfedema, faço drenagem linfática, e imediato eu tenho que colocar a braçadeira. Aí eu tenho que colocar a pulseira. Então, geralmente, às vezes, eu tenho que estar tirando. Mas não precisa. Fica a critério da pessoa. Pode já ficar. Fica sendo um acessório que salva vidas, não é verdade, Leandro? Que está exatamente, ali no dia a dia. Leandro, eu vou fazer uma pergunta agora, assim, me cabe, mas assim, dentro de uma ética muito grande, a gente sabe do amparo que tem que se ter das pessoas, da família, o amparo psicológico. E já deve ter acontecido a dor de perder uma poderosa. E aí? É uma coisa assim bem singular, né? Mas é uma dor assim bem crucial, né? Mas eu costumo dizer assim que tudo é propósito de Deus, né? Nós temos a hora certa, o momento certo. E nós tivemos poderosas que foram embora, assim, tem histórias magníficas, deixaram histórias espetaculares e foram de extrema importância, né, para o nosso crescimento. Mas é algo que nós tratamos de uma forma bem singular, cuidamos dessa mulher, assim, eu como outras mulheres, nós vamos no hospital, vivemos esse momento, né, da morte, e eu costumo dizer assim, que eu já tive a experiência de participar de últimos momentos, de últimas horas, e foi algo assim extraordinário. Eu levo a morte com muita leveza, Fábio. Eu levo isso, que assim, eu sei que nós temos uma história, um propósito, uma missão a cumprir, e eu procuro levar para essa poderosa, né, uma ida de forma mais leve, mais tranquila. Mais leve, né? E uma coisa muito interessante, eu perguntei também porque a nível do meu projeto, né, o Nós Salvamos Vidas, a gente se depara com muitos casos, né, a violência extrema no Brasil em todos os sentidos, e eu fico pensando muito nesse amparo psicológico até para nós mesmos. É muito complicado, né? Porque a gente vê hoje os próprios, muitas vezes, psicólogos e psiquiatras entrando em depressão, né? Imagina nós que convivemos sempre com momentos difíceis, momentos cruciais,
momentos de pânico, né? Mas o importante em saber, e isso me deixou muito contente com essa entrevista, é saber que tem pessoas compromissadas realmente com a vida. Agora, Leandro, independente de compromisso, tem essa parte aqui que é muito importante. Convênios, doações e parcerias. É lógico, eu queria saber, assim, se as autoridades, os poderes que têm até essa incumbência, os governos, prefeitura, se estão solícitos, quais são os próximos passos, porque se precisa, né? Isso está dentro, é uma empresa, né? E a partir do momento que nós passamos a divulgar que esse é o intuito, o habitual é que pessoas venham a procurar. Portanto, os recursos, eles são vitais, eles salvam vidas. Me diga aí como vocês estão fazendo isso, que sempre é um desafio. Um desafio extremamente grande. Extremamente. Nós recebemos hoje doações através do nosso Pix. Nosso instituto é totalmente legalizado com o CNPJ. Já fizemos 2 anos de CNPJ e vamos iniciar os recursos agora, né? São os recursos municipais, a princípio, né? Com toda a entrada, com toda a documentação para receber esses recursos. E essas doações são mais de pessoas físicas hoje, e também através de rifas que fazemos. Nós temos produtos que vendemos do próprio Instituto, que são squeeze, canecas, e fazemos as rifas, confeccionamos esses produtos e fazemos a rifa, e através disso conseguimos ajudar um pouquinho cada poderosa. E também a cada problemática que vai acontecendo, como tivemos agora, por exemplo, uma poderosa que ela precisava de um colchão. Nossa poderosa foi lá, né, fazer algumas doações e viu a necessidade, que eu acho muito importante essa visita, viu a necessidade que ela estava precisando de um colchão, iniciar a quimioterapia. Então, nós automaticamente fizemos uma campanha no grupo. No mesmo dia, já conseguimos tanto a doação financeira como um colchão. Então, assim, foi algo extraordinário e assim vamos seguindo a cada planejamento, a cada necessidade. E assim, de pouquinho mesmo, de grão em grão, vamos fazendo a coisa acontecer. Ô Leandro, só nesse contexto, algum parlamentar, eu não gosto muito de política, eu não gosto quase nada de política, mas algum já veio a procurar o Instituto de forma espontânea, porque assim, eles têm recebido muito dinheiro, agora só para uma emenda foi quase 8 bilhões. Eu digo dinheiro lícito que tem esse intuito também de ajudar instituições, área de saúde, educação e por aí vai. Como é que você vê esse olhar? Nós temos um grande apoio, que é a nossa suplente vereadora, que é Rebeca Sodré, que quando ela passou alguns meses na Câmara, ela nos deu total apoio na Câmara, na Câmara Municipal, né, fazendo todas as assembleias e tudo. Evidenciava bastante e até hoje ela nos apoia em tudo. E é crucial, né? E ela, quando ela tem a oportunidade, nos leva, alguns parlamentares, para, de certa forma, tentar ajudar. Nós não temos apoio ainda dessa questão financeira, pela questão mesmo de documentação, tudo que estamos terminando de formalizar, até porque não temos o nosso local próprio. O local que temos é apenas uma sala administrativa, né? Mas a gente sabe que, a nível de fiscalização, existe a necessidade da casa, do local específico. E aí, nós estamos recebendo o apoio do deputado estadual, que é Eduardo Carneiro, certo, que ele está nos apoiando em relação às pulseiras, tentando ver essa parte das pulseiras, elas serem um projeto de lei e ser lei para todas as mulheres usarem essas pulseiras. Muito importante esse apoio, né? Estão vendo a causa, eu tenho certeza absoluta que será e tem que ser aprovado, porque está no âmbito de salvarmos vidas, ou seja, a fundamentação é total. Até por curiosidade, Adriana, a senhora tem filhos, assim? Conta um pouco, assim, da sua vida, da sua atividade, assim. Depois vou perguntar também a Leandra. Tenho filho, sim.
Tem 2 filhas, também tem um neto. Tem uma filha de 26 e tem uma de 24 anos. Aí a idade e os nomes aí. Você já disse 26, os nomes. 26 a Marielle e 24 a Gabriela, que já é mãe, que me deu um netinho de 2 anos e meio. Coisa linda. E o impacto das famílias dessas pessoas quando ficaram sabendo do diagnóstico? Olha, graças a Deus eu tive um apoio enorme da minha família, meu esposo, das minhas filhas, todo mundo, sempre juntinho comigo, que é primordial o apoio da família, porque apesar e eu tenho certeza que se o Senhor escolheu você, você foi marcada, mesmo com diagnóstico, parece uma coisa assim meio louca, né, Fábio? Você dizer assim, oxe, você foi tocada por um câncer e é um propósito. É sim, é um propósito de Deus e eu tenho certeza que assim como nós estamos vencendo e assim como muitas de nós já venceram, você também vai vencer. Leandra Santos e Adriana Ribeiro, muito obrigado. Eu quero agradecer também ao comando aqui técnico, a nave espacial do DEL, dando um verdadeiro show aqui, como sempre, levando essa imagem em Super HD para todo mundo aqui nessa dinâmica, a produção da Verônica Amorim e a todos os telespectadores. Eu tenho certeza, levamos mais uma vez a informação que transforma, que salva, que eu indico que assistam, que compartilhem agora no YouTube, justamente no canal Dr. Play Saúde, para que possamos ampliar, salvarmos mais e mais vidas, que é o que realmente aprendemos a fazer. Muito obrigado e fiquem com Deus.